Eu conheci desde o aspirantado em Carpina, quando ele nos visitava geralmente para presidir aquelas festas salesianas. O diretor então convidava o Dom Campelo, uma pessoa muito preparada, muito alegre, muito comunicativa. E aí eu, ainda nos meus primeiros anos de formação, tinha essa alegria, essa oportunidade de conhecer um homem de Deus, um homem realmente que vivia a sua vocação em toda a profundidade, um coração humano, também com aqueles raios de amor divino que ele tinha, né? E depois conheci, assim pessoalmente, dentro da comunidade salesiana do Liceu, em que a circunstância levava a sermos muito amigos, muito chegada, ele tinha muita confiança em mim. Eu sempre gostei de Dom Campelo. Sim. Dom Campelo, ele ficou todo esse tempo fora, ficou 6 anos como auxiliar em Cuiabá e 18 anos na diocese de Petrolina, como bispo diocesano. Voltou, pediu para ser acolhido na comunidade salesiana e foi bem acolhido, graças a Deus. A senhora que trouxe? Quem foi buscá-lo foi o padre Aguinaldo, sim. Que era o diretor na época, e o irmão, cujo nome no momento não lembro. Então, o Senhor teve oportunidades assim de conviver com ele. Ele lhe falava sobre a sua vida como salesiano, como ele se sentia como salesiano, sim. Como é que o senhor percebia esse entusiasmo dele como bispo, como padre salesiano? Aquela coisa assim, a saudade da vida salesiana, mas demonstrava uma maneira muito especial de ter sido o fundador de uma nova congregação, né? E para ele isto era a coisa, ao meu ver, assim, uma conquista muito grande, e que ele admirava, assim como Dom Bosco fundou, foi um cofundador da Congregação das Filhas de Maria Auxiliadora, né? Eu se sentia muito feliz e de vez em quando relembrava os primórdios dessa ideia que foi se tornando cada vez mais concretizada. Eu lembro muito disso, isso me guarda muito na minha memória. Ele costumava falar sobre as irmãs medianeiras da paz? Falava, né? Falava. Contava das casas que já tinham fundado, o progresso que estava... Das visitas, dos trabalhos das irmãs. E ele visitava muito. As irmãs, né? Muito presente. Um zelo muito grande pela a nova congregação. O senhor, sabendo que nós, irmãs medianeiras da paz, e também o atual bispo de Petrolina, Dom Francisco Canindé Palhano, estamos com esse desejo de agora procurarmos fazer abertura, caminharmos para a abertura oficial da causa de beatificação do Campelo. Como o senhor sente diante dessa proposta? Pelo conhecimento que eu tenho, que eu tive nele em vida, e depois o conhecimento da obra fundada por ele, que foi sempre um progresso, coisas muito organizadas, sobretudo aquela obra caritativa de
como é que chama a cidade? A cidade lá de... Em Recife, no bairro Pina? Não. Araripina. Araripina. Ah, Eu sim. estou lá de Araripina. Hospital e Maternidade de Santa Maria, em Araripina. Isso. Eu passando por lá, eu até queria visitar, mas passei num momento muito de aperto. Eu ia numa excursão para Belém do Pará, e ali não deu para fazer ou visitar o hospital. Mas lendo qualquer coisa sobre a ideia, a fundação, o progresso, a atuação daquele hospital, a gente vê assim a mão de Deus ali, me abençoando e pesando mesmo toda a obra, começada com Dom Campeiro. Né? Ele realmente foi uma peça muito interessante na mão de Deus para fundar essas obras de caridade. Aliás, ele morreu lá, não foi? Morreu lá. Ficou 3 meses lá depois que saiu da comunidade salesiana. Ficou aí 3 meses, saiu em julho e em setembro faleceu. Como eu disse, eu recordo do Campeiro, um homem que sofreu sorrindo. Não havia, assim, a meu ver, assim, motivo para ele se lamentar, para ele chorar. Ele sorria sempre. Era um salesiano, né? Era um salesiano. E já no tempo, a doença, a enfermidade se avançando, mas ele, quando havia oportunidade de ser convidado para presidir uma festa, sobretudo salesiana, ele ia de bom grado, ele ia com muito gosto e fazia todo mundo vibrar com aquela palavra abalizada, aquela palavra profunda, falando sempre da espiritualidade salesiana, né? Era um outro Dom Bosco, eu era um Dom Bosco. O senhor está dizendo que ele era um outro Dom Bosco. O senhor falou que ele era um outro Dom Bosco. Isso nos alegra muito. Um Dom Bosco. Até nessa coisa assim de fundar uma nova congregação. Né? Gostava muito da juventude, da criançada. Né? E Dom Campeiro para mim é isso. É um homem que merece realmente aprofundar o conhecimento das suas virtudes e tocar para frente esse projeto de abertura para uma futura servo de Deus. Já é, não? Ainda não. Ainda não. Passa a ser a partir da abertura. Pela diocese, né? Quando a diocese abre o processo, então passa a ser servo de Deus. Depois vamos trabalhar para a beatificação, depois a canonização. Eu, visitando as irmãs Divino Mestre, sim, que eu tinha 2 irmãs também nessa congregação, as irmãs, através da irmã diretora-geral, pediu para eu fazer um trabalhozinho em uma linguagem assim mais acessível ao povo. Eu digo um cordel, né? Um cordel mesmo. Aí me passaram um bocado de biografia do padre Gomesindo, e eu andei lendo para lá e para cá, né? Saiu um cordel. Apresentei as irmãs, apresentei ao José Leites, e andava rodando por aí. Agora há pouco, faz pouco tempo que eu liguei na mão dela. Nós também ganhamos um cordel do senhor nos 50 anos. Foi, nos nossos 50 anos. Não, coisa pequena. Fomos presenteadas também. Pois é, a gente agradece esse testemunho do Senhor. Estamos conversando com o Padre Valdemar. Seu nome completo, Padre? Valdemar Pereira dos Santos. Padre Valdemar Pereira dos Santos, salesiano de Dom Bosco, que como seminarista ainda, como aspirante, conheceu o Dom Bosco, Dom Campeiro, né? Em Jaboatão dos Guararapes, não é isso? E depois conviveu com o Dom Campeiro, disse que teve a oportunidade de ser amigo, de se aproximar dele com amizade lá no colégio, no Liceu Salesiano de Salvador.
E hoje, para nós, Medianeiras da Paz, é uma data histórica. Hoje, 2 de junho de 2022, aqui na nossa Casa Geral, nós recebemos a visita do padre inspetor, padre Francisco Inácio, do padre diretor, padre Eudes, do padre Valdemar e do padre José Wilker. José Wilker. Wilker. O padre José Wilker. Então, para nós é uma satisfação e é uma honra essa comunhão, nós que tivemos a graça de sermos oficializadas como família salesiana. Somos o 32º grupo e um grupo mais novo aqui no Nordeste do Brasil. E hoje recebemos essa visita, né? Essa representação tão importante, tão significativa para nós, dos padres salesianos de Dom Bosco. Agradecemos. Esse 2 de junho, para mim, também é uma data memorável, assim, de saudade, de tristeza, porque está completando hoje 42 anos do falecimento de meu pai. E recordando o amor, o carinho que ele teve para os seus 15 filhos, eu sou o penúltimo, recordo também o carinho e aquele laço de amizade que eu tive com o Dom Campeiro, né? Um paizinho, um verdadeiro paizinho. Coisa boa. No pouco tempo que convivemos no Liceu Salesiano, eu digo que ele era um verdadeiro pai. É isso, irmão. Eu que agradeço essa oportunidade, que fui pego assim de surpresa. Não sei se eu disse alguma besteira, mas... Não, o que o senhor disse foi precioso. Não podíamos deixar de aproveitar essa oportunidade que o senhor está aqui para o senhor dar um testemunho também sobre Dom Campeiro, né? Também. E aqui chegou a irmã Socorro. Prometer assim, realmente não, mas eu vou tentar fazer um cordel. Reler aquela biografia que a gente tem lá. Tem uns livros que a congregação me passou. Sim. E eu vou tentar rimar qualquer coisa. Daqui a pouco eu posso até... Nossa gratidão desde já. O senhor já fez um para nós, Medianeiras, por ocasião dos 50 anos, e agora ficamos no aguardo de um cordel sobre Dom Campeiro, esse que o senhor, para nós, trazendo muita alegria, o chamou de paizinho, não é? Que coisa boa, não é? E aqui temos a presença de irmã Adriana, comandante Aspiratável, irmã Socorro, nossa coordenadora local e nossa conselheira, e irmã Laís, que está porque essa recordação de que eu falei do dia 2 de junho, eu estava em Roma, né? O inspetor da época era o padre Valério, me mandou para eu fazer um estudo lá em Roma. Fazia 6 meses que eu estava lá, quando recebi de surpresa a notícia da morte do meu pai, né? Aquilo foi um choque muito grande. Era o dia que eu ia fazer a primeira prova dos estudos que eu estava fazendo sobre espiritualidade, e os superiores logo reconheceram o choque que eu tive e dispensou. Dom Santos, chamou Dom Santos, não se preocupe, que a sua prova ficará para mais adiante. Ao viver o dia de hoje, recordando o seu pai, meu pai gostava muito de mim, e vice-versa. Aí, naquele dia, tinha uma conterrânea também religiosa que morava em Roma, veio visitar lá na UPS e conversou muito na tarde. O resultado, eu naquela tarde para aquela noite, eu sentei, naquele tempo era máquina de escrever em datilografia. Escrevi 4 páginas, e mandei para cada irmão. Essa recordação, essa data, 2 de junho, é muito forte em mim, né? E acaba de ser mais forte agora com essa entrevista que as irmãs me convidam. Agradeço, viu? Nós agradecemos. Muitíssimo grata, padre.